Lucas 15, de 21 até 32, versículo 21 até 32, e diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler, amém, irmãos? Lucas 15, 21 até 32, diz assim a palavra do Senhor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe o anel na mão e as alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu toda aquela música e as danças, e chamando um dos conservos, perguntou-lhes o que era aquilo. Versículo 27, e ele disse: Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na casa. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra do Senhor para os nossos corações. Oremos. Querido e amado Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da tua palavra, que é viva e eficaz, que tem poder para fazer com que cada um de nós saia daqui nesta noite diferente de como entrou. Produza mais uma vez, Pai querido, o milagre do entendimento da tua palavra. Quanto a mim, ó Deus, tem misericórdia de mim e faça-me novamente um instrumento em tuas mãos santas, e que nesta noite, mais uma vez, a tua igreja seja edificada, o teu nome seja glorificado, e que nós diminuamos, mas que o Senhor sempre cresça, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém? Amém. Você crê certamente que Deus falará ao teu coração nesta noite, amém, irmãos? Certamente Deus falará ao teu coração nesta noite, através da sua maravilhosa palavra. Irmãos, o tema da nossa mensagem é: o Pai que eu sempre tive. Vamos repetir? O Pai que eu sempre tive. Agora melhor: o Pai que eu sempre tive. Meditando nesta palavra, neste tema, irmãos, eu estava andando na rua e eu encontrei um pai e um filho, e o filho já assim também, o pai já uma certa idade, mas o filho também já uma certa idade, e lá com as mãos sobre o ombro do seu pai e caminhando na rua, e eu não me contive, cheguei perto daqueles dois homens, a fisionomia já dizia que era, mas eu não me contive, eu cheguei bem pertinho deles, e falei assim, toquei neles e falei assim: é seu pai? Aí ele falou: sim, é meu pai. E ele olhou para mim, aquele senhor de bastante idade, que era o pai do outro lá, e disse: é meu pai, sim. E eu falei para ele: parabéns pela sua atitude, porque
eu com 5 anos de idade perdi o meu, e não tive o privilégio que você tem, de agora estar caminhando com o seu pai. E eu comecei a sair dali, falei isso para eles, eles sorriram, ficaram felizes, ficaram alegres por terem recebido aquela palavra. Foi uma coisa tão involuntária que eu falei assim. E depois eu saí, continuei na minha caminhada, e eles continuaram também, que estavam caminhando. E eu comecei a refletir um pouco sobre a minha vida, e nesta noite você deve também refletir, que eu imagino que tem algumas pessoas aqui que passam pela mesma experiência que eu, não conheceram seu pai, ou não houve tempo de conviver com ele, mas o foco da nossa mensagem hoje é exatamente este, é a nossa concepção sobre essa questão de ter tido pai ou não ter tido um pai, segundo os homens, mas nós vamos falar também do pai, aquele pai que é o pai eterno. Quando eu tinha 22 anos de idade, e na época, eu ainda era jovem, com 22 anos, e nesse momento, eu tive um encontro com Jesus, um encontro maravilhoso, e nós somos tentados a mais vermos o que não temos, do que agradecermos a Deus pelo que temos. E eu, como muitas pessoas, eu era uma pessoa que via mais o que eu não tinha, que era o pai, e eu ainda quando criança, quando adolescente, eu olhava para as pessoas com seus pais, ia passeando de mãos dadas, e a única recordação que eu tenho com o meu, que eu andava assim chama de macaquinho, né? Andava no macaquinho dele, dormia em cima da cabeça dele, só me lembro disso, aquele momento especial. E aí, eu ficava vendo, puxa, fulano tem, eu não tenho pai, o outro ali tem, todo mundo tem pai e eu não tenho pai. Isso, durante muito tempo, foi um problema para mim, mas quando chegou a idade de 22 anos, eu conheci o pai dos pais, amém, meus irmãos? E o meu tempo de órfão acabou, e eu tinha esse negócio no meu coração, e todo mundo que se converte, e quando se converte, Deus responde uma coisa que você perguntou durante toda a sua vida, antes de encontrar Ele. Quando você encontra Ele, Ele responde isso para você, amém, irmãos? E a minha resposta que Ele deu foi esta, Ele disse assim, a partir de agora, disse no meu coração, você não é mais órfão de pai, eu sou o seu pai. E a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, amém? Você é filha, amém? Glória a Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o pai que eu sempre tive, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Esta mensagem, ela tem a pretensão de alcançar pelo menos 3 tipos de pessoas aqui. O primeiro grupo é aquele que está com o pai, mas quer sair da presença do pai. Segundo tipo de pessoa é que já saiu da presença do pai e que precisa voltar. E a terceira pessoa é o que nunca saiu da presença do pai, mas vive como se estivesse em sua ausência. Vamos refletir sobre essas 3 tipos de pessoa. E o primeiro tipo de pessoa que está no texto que nós acabamos de ler, e nós vamos fazer uma reciclagem aqui, diz assim, o versículo 12 do capítulo 15, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e diz o texto que ele repartiu e entregou a esse filho antes dele ir embora. Quem sabe você, se porventura estiver neste lugar, entendendo que como aquele filho pródigo, você está aqui dizendo,
olha, de repente, eu estou precisando mesmo é conhecer a outra parte do mundo que eu não conheço. Estou aqui dentro desta igreja, o negócio aqui é bom, tem louvor, tem um negócio legal aqui, mas eu estou agora curioso, estou achando que eu consigo administrar melhor do que o meu pai, os bens que eu tenho, porque eu tenho muito talento, eu sou um rapaz muito inteligente, eu sou uma moça muito bonita, muito inteligente, eu sei me relacionar com as pessoas, eu sou uma pessoa assim, que eu tenho muito futuro, e eu quero sair por aí, para conhecer o mundo. E quem sabe está ocorrendo algo no teu coração assim, desta forma, que você está dizendo assim, escuta, eu vou pegar a parte que me cabe, e eu vou cair fora, eu vou conhecer, eu vou realizar os meus sonhos de vida, porque eu estou achando muito monótono isso aqui. Inclusive até dos meus pais mesmo, eu estou achando que eles são muito, muito monótonos, eles estão muito atrasados, eles estão muito longe dos meus ideais, e agora eu estou sentindo que eu devo sair por aí e pegar o que eu tenho e sair por aí. Este é o primeiro tipo de pessoa que porventura pode estar aqui nesta noite, e eu peço que, se isso estiver acontecendo, você esteja se colocando diante do Senhor e dizendo, olha, estou realmente sentindo o desejo de fazer isto, mas não é o que eu devo fazer. Por quê? Este mesmo rapaz, no versículo de número 16, ele fica na seguinte situação, depois que saiu da presença do Senhor, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, gastou tudo que ele tinha, é isso que diz aqui a parábola. O resultado final é gastar tudo que tem, saúde, energia, talento, tudo que tem, e ficar à mercê das bolotas deste mundo. E o evangelho das bolotas está aí sendo oferecido a todos que quiserem. Como é isto, pastor? Evangelho das bolotas? Existe o evangelho das bolotas? Sim. E que é um evangelho que não exige muito de você e nem de mim. Um evangelho que até é favorável de forma material para cada um de nós, é muito favorável. Um evangelho que diz que se você estiver próspero materialmente, você está tudo bem com você, e que você não precisa olhar para mais nada, porque se você está bem financeiramente, Deus está com você. Você está sendo próspero, você está sendo próspera, você está com saúde, você está bem, então é porque Deus está com você nesse negócio. E aí você vai comendo essas bolotas aí, porque o evangelho das bolotas, ele lota espaço, igreja, ele lota galpões, ele lota estádios de futebol. O evangelho das bolotas é fácil de pregar, porque ele diz assim, se você não deve se conformar com, digamos assim, com a forma que você está. Você pode exigir de Deus, e Ele está aqui neste lugar, passeando entre nós, com a bandeja, parecendo um garçom de terceira ou quinta categoria, oferecendo a você, e Ele vai passando, e você pode pedir, porque Ele vai te servir. Não é este o Deus que nós estamos aqui falando. O Deus que nós estamos falando aqui é um Deus que quer que nós corrijamos a nossa vida. É um Deus que se preocupa com o nosso nível de santidade. É um Deus que não compactua com o pecado. É um Deus que quer que você e a sua casa sirvam ao Senhor.
É um Deus que não quer que você se habitue com o evangelho das bolotas. Eu estou muito bem. Olhem para mim, eu estou muito bem. Estou satisfeito com essas bolotas. A Bíblia diz que aquele rapaz, quando começou a comer bolotas, ele identificou que eram bolotas e aconteceu algo no coração daquele rapaz. Amém, meus irmãos? Ele disse assim: eu vou ter com o meu pai, porque lá, até os jornaleiros do meu pai, os empregados deles, comia melhor do que eu. Esse rapaz, ele estava acostumado com o filé espiritual, viu, irmãos? E se você é acostumado a comer do bom e do melhor desta palavra, espiritualmente falando, queridos e amados irmãos, quando você começar a comer bolotas, você vai identificar, e eu espero que você não chegue a este ponto, porque as bolotas, elas causam indigestão espiritual. Não se conforma, tá bom, eu vou na igreja, eu até entrego o meu dízimo, tá bom, não preciso mudar nada na minha vida. O apelo para voltar para Jesus, não preciso ir lá na frente. Deixa-me aqui mesmo, deixa eu acalentar. As bolotas já estão garantidas. Eu quero te dizer nesta noite, o Senhor quer te dar muito além das bolotas que estão oferecendo por aí afora. Deus, nesta noite, Ele está dizendo que Ele continua sendo o Pai que você um dia conheceu, que eu um dia conheci. Ele continua te amando do mesmo jeito que amava outrora. Temos a mania de medir o amor de Deus de acordo com o que nós fazemos. Não é assim o nosso Deus. Ele continua amando você, que pegou tudo e foi embora. E aí já não está mais com o Senhor, já não se vê mais envolvido com a obra. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo no teu coração, através da sua palavra, que Ele tem algo para você, e Ele continua te amando. Nesta noite Ele quer te abraçar de volta para o seu redil. Nesta noite Ele quer que você compreenda que longe dele, quem pode se alegrar? Mas também, irmãos queridos, tem um outro personagem aqui, que é o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele também tem um perfil parecido com de algumas pessoas que às vezes estão na casa do Senhor, são herdeiros, nunca saíram e desconsideram algo de suma importância. Então, esses dois tipos de pessoa: primeiro aquele que saiu, que precisa voltar, e agora aquele que nunca saiu. A resposta que o pai disse assim: filho, tu sempre estás comigo, eu sempre estou com você. Por que você não leva em consideração a isto? Irmãos, esse negócio de estar com Deus e Deus estar conosco faz toda a diferença. Amém, meus irmãos? Você sente a presença de Deus na tua vida? Você sente que Ele está te guiando a cada dia, a cada momento, a cada instante? Você sente a presença dEle? Porque aquele filho não sentia a presença dEle mais. Escuta, você precisa sentir a presença de Deus na tua vida. Você precisa entender, como aquele rapaz que não entendia, disse assim: olha, eu estou aqui há tanto tempo, e o pai disse assim: olha, filho, tu sempre estás comigo. Irmãos, nós pecamos todas as vezes que nós desconhecemos o que nós temos direito diante do Senhor por sermos filhos. Nós pecamos. Existem pessoas que têm que sair de uma igreja para outra, porque ele imagina que naquela igreja que ele está, ele não consegue, mas ali naquela outra igreja eu vou conseguir, porque lá naquela igreja as pessoas conseguem.
Então eu vou lá, eu não consegui aqui, como se a bênção do Senhor, a ação do Senhor estivesse numa determinada igreja. A ação do Senhor não está em igreja, em templos, em instituições. A ação do Senhor está nele mesmo, amém, irmãos? A ação do Senhor está nele. E aquele rapaz disse assim: olha, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu congratular com os meus amigos. Você tem alguns direitos espirituais, você tem alguns benefícios da parte de Deus, que nós, algumas vezes, temos o cuidado de dizer para você, porque há tanta distorção. Tem um grupo que diz assim, que você, todo mundo aqui nasceu para ser cabeça e não cauda. Todo mundo. Que todo mundo aqui tem que ser curado, que todo mundo aqui tem que ser rico, que todo mundo aqui tem que... E tem outro grupo que diz assim: assim mesmo tá bom, vamos caminhando assim mesmo, a miséria batendo na porta, e ele se esquece que é filho de Deus, é dono do ouro e da prata, e se acostuma com miséria, e não coloca diante do Senhor a sua vida, inclusive a sua vida material, viu? Amém, povo de Deus? Entra ano, sai ano, é o outro extremo. Quem foi que disse que Deus quer isso? E o pai estava dizendo para aquele filho: escuta, você sempre está comigo. Qual que é a tua dificuldade? Qual que é aquilo que está te desafiando? O que está acontecendo com você, que você precisa de uma força maior para poder vencer e continuar caminhando, dizendo em alto e bom som: quão grande é meu Deus, só o Senhor é Deus. Amém, povo de Deus? Porque quando você proclama a grandeza do Senhor, você está evangelizando, você está falando daquilo que Deus é para você. E a Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. E o mundo precisa que você declare de alguma forma o que Deus está fazendo na tua vida. E o inimigo quer que você fique longe dos caminhos dele, que você seja alguém inoperante, que você perceba que está fora e que permaneça. A palavra de Deus diz assim, que aquele rapaz, ele reconheceu. E interessante, irmãos, que aquele rapaz, ele tinha até uma dificuldade de comunicação com seu pai. Você pode ver o texto, que ele, antes de chegar perante o pai, ele ensaiou. Ele diz assim: pai, aí ele fala assim: eu já sei, eu vou ter com o meu pai, e eu vou dizer para ele: ó pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Pode ver que antes de dizer para o pai, ele ensaiou. Irmãos, alguns de nós temos que ensaiar algumas coisas para dizer a Deus. Você, de repente, pode nesta noite dizer: eu tenho que ensaiar umas coisas para dizer a Deus, porque eu tenho algumas coisas para dizer a Deus. Eu reconheço que eu saí do eixo de Deus, e aí, mas tem gente que diz que não precisa falar para ele porque ele é onisciente. Precisa falar sim, ele quer ouvir a tua voz. Amém, meus irmãos? A tua voz é música para o ouvido de Deus. E não tem ninguém na face da terra que tenha a voz igualzinha à sua, viu? Ele conhece, ele gosta de ouvir a tua voz. E você reconhecendo que você precisa voltar a ele e entregar-se novamente à sua orientação, à sua direção. Como eu falei durante esta pregação, o pai que você sempre teve e que eu sempre tive. Uma vez eu pensei durante muito tempo que eu era órfão, só que antes de eu conhecer esse pai, ele já agia comigo como pai. Amém, meus irmãos? Antes de você conhecer a ele, de declarar ele como o Senhor da sua vida, ele já agia com você como pai, porque ele é o nosso Pai supremo e eterno. E nós vimos hoje aqui uma figura, né, paternal, alguém que disse assim: olha, eu vou fazer esse papel para você. Que coisa boa, né?
Que coisa boa. Nem sabíamos que iríamos pregar eles nem sabiam que iria pregar esta mensagem. Ó, irmãos, o pai que nós sempre tivemos. E tem gente que pensa, não, quando eu estava na igreja, quando eu fazia a obra do Senhor, quando eu dizimava regularmente, quando eu faço o que é bom, quando eu acerto, quando eu sou uma bênção, quando eu estou em santidade, quando eu, aí Deus, Ele é meu pai. Mas quando eu não faço nada disso, irmãos, você tem um pai que você sempre tem. Um pai que não dorme de noite. E nem dorme de dia, nem dormita, nem dorme aquele que te guarda. Você pode dizer um amém? Amém. Não dormita nem dorme, ele está acordado. E você sabe por que ele não dorme? Porque entre os céus e a terra existe tanta coisa terrível querendo tragar a tua vida, que você nem imagina. Mas quando você, nesta noite, ouviu a mensagem de um pai que você sempre tem, e que se alguém aqui, que é órfão de pai, entrou por essas portas, hoje você saiba de uma coisa, você só sai órfão de pai daqui se você quiser, porque a Bíblia diz assim, aqueles que o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos, e a oportunidade para receber ao Senhor na sua vida. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi, você pode ficar de pé, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A igreja vai repetir esse coro, foi na cruz, foi na cruz. Se tiver alguém aqui neste lugar, está numa dessas condições, porventura estava pensando até sair do meio, ou está caído, quer voltar, reconheceu que quer voltar, ou que está na casa do Pai, estava na casa do Pai, mas não estava desfrutando de tudo que tem direito, e nesta noite você percebeu uma dessas coisas na sua vida, sai do seu lugar, eu quero orar por você, enquanto nós estivermos cantando. Ou você estava pensando em sair, ou você já saiu e quer voltar, ou você nesta noite quer entregar definitivamente a sua vida nas mãos de Jesus, entendeu a mensagem do Senhor? Vem aqui em nome de Jesus, eu quero orar por você. Está dentro da casa do Pai, mas puxa vida, eu tenho esses direitos? Sim, você tem. E eu não sabia que tinha, mas hoje você sabe que tem. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Tem alguém? Foi na cruz, onde um dia eu vi. Tem alguém nesta noite que entrega a sua vida nas mãos de Jesus, ou que quer voltar para os seus santos caminhos? Levante a mão, eu quero orar por você. Já conhece o Evangelho, está longe dos caminhos do Senhor, mas quer voltar nesta noite? Levante a sua mão dizendo, eu quero. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero voltar. Cansou das alfarrobas, cansou das bolotas. Foi na cruz. Tem alguém que aceita Jesus como seu Salvador? Nesta noite, levante sua mão e diga, eu aceito, eu quero. É nobre, viu, minha querida, voltar, viu? É nobre, parabéns. Deus vai te firmar nos caminhos dele. Já valeu pela pregação. Tem alguém aqui que é filho de Deus, não está fora, não está desviado, não está desviada, mas nesta noite percebeu
que tem mais coisa na mão de Deus para você e que você ignorava, e que você nesta noite compreendeu e que você está a seu alcance nesta noite. Levante sua mão, eu quero orar por você. Você percebeu? Puxa vida, é mesmo, eu sou filho, eu sou filha, eu tenho direitos? Tem direito. Levante sua mão, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar por você.